Em cada canto da história romana, encontramos o cão. Ele era o caçador silencioso nas florestas da Etrúria, o guardião incorruptível das vilas patrícias, o companheiro leal ao pé da lareira, o membro da família tão valorizado que ao morrer recebia túmulos e epitáfios cheios de saudade. Mas Roma tinha duas faces, a da civilização e a da conquista implacável. E no seu auge, o império olhou para o seu amigo mais fiel e se fez uma pergunta terrível e pragmática. E se pudéssemos transformar essa lealdade em uma arma? Hoje, vamos contar a história de como Roma pegou uma linhagem nobre de guardiões e a mergulhou no sangue das arenas, para forjar o soldado de quatro patas perfeito. Essa é a história do Canis Punhax. Nossa jornada começa na Grécia, na terra montanhosa do Epiro. Lá vivia uma lenda, o Molosso, um cão colossal, de pelagem densa e um corpo pesado, criado não para a guerra, mas para proteger rebanhos de lobos e ursos. Filósofos como Aristóteles escreveram sobre a sua nobreza. Poetas cantaram sua bravura. Essa raça ancestral, o Molosso grego original, desapareceu na névoa do tempo. Não sabemos quando ou como, mas o seu sangue, o seu legado genético, deu origem a três grandes famílias de cães que conhecemos até hoje: os molossos, os mastins e os bulldogs. E foram esses descendentes que chegaram a Roma. Os romanos não foram os primeiros a usar cães em batalhas. Eles viram os gauleses, os germanos e os celtas usarem seus próprios cães de guerra com efeito devastador. E como sempre, os romanos não inventaram a roda, eles a aperfeiçoaram. Eles iniciaram um programa de criação seletiva, cruzando diferentes tipos de molossos para alcançar um modelo ideal. Um projeto de engenharia biológica com um objetivo muito claro. Eles buscavam um animal com cerca de 60 centímetros de altura no ombro, um peso de combate entre 40 e 50 quilos de puro músculo, uma aparência rústica, intimidadora, e um latido que não apenas alertava, mas aterrorizava. A cor? Preta, para se tornar um fantasma nas operações noturnas. Eles queriam obediência, lealdade e uma ferocidade controlada. Eles o chamaram de Canis Punhax, ou o cão lutador. Mas antes que o Canis Punhax pisasse num campo de batalha, ele foi testado no lugar mais cruel da terra, a Arena Romana. Inicialmente, esses cães formidáveis foram criados para os Ludi, os jogos mortais dos romanos. Eles eram parte das Venationes, as caçadas selvagens. Leões da Núbia, ursos da Dácia, leopardos, touros, todos enfrentavam o Canis Punhax para o entretenimento sangrento das massas. Às vezes, os cães eram deixados em jejum por dias, para que sua fome os tornasse ainda mais ferozes quando liberados na areia. E eles não lutavam apenas contra outros animais. Eram lançados também contra os gladiadores. E na sua função mais sinistra, eram usados como executores. Prisioneiros e criminosos, desarmados, eram jogados na arena e literalmente despedaçados pela matilha de cães. Foi neste caldeirão de crueldade que o Punhax foi temperado, foi treinado. Ele aprendeu a lutar até a morte. Aprendeu a não recuar diante de nada. A arena foi o seu campo de treinamento, sua prova de fogo.
e somente os mais fortes, os mais bravos e os mais ferozes sobreviviam para passar seus genes adiante para os seus descendentes. A legião não precisaria ensiná-lo a matar. A arena já o tinha ensinado a fazer isso. Com sua ferocidade comprovada, o próximo passo era então a disciplina, a formação de besta em um soldado. O treinamento era metódico e visava criar um soldado que obedecesse ordens como um legionário, como um soldado humano. Os cães das tribos bárbaras eram muitas vezes fúria descontrolada, atacando qualquer um que não fosse o seu dono. Já o cão romano era diferente. Ele aprendia a conviver com toda a guarnição. O olfato dele era a chave. Ele tinha que memorizar o cheiro do couro, do metal e do suor de toda a corte. Ele aceitava comida de qualquer legionário, porque a legião era a sua família, a sua matilha. Eles aprendiam comandos verbais com uma precisão realmente impressionante. Não era só ataque, era pare, retorne. Se um estranho entrasse no acampamento com uma senha ou escoltado, o cão deveria entender e não atacar. Sua agressividade era uma ferramenta ligada e desligada conforme a voz de comando. Ele era forte, sim, mas a sua verdadeira arma, a arma romana, era a sua obediência mesmo no caos. Forjado na arena, doutrinado no acampamento, uma combinação perfeita de ferocidade selvagem e disciplina de ferro. O Canis Pugnax estava então pronto para o combate. Mas por mais impressionante que fosse essa sua criação, uma pergunta ainda permanece. Quão frequentemente essa arma devastadora era realmente usada em batalha? Curiosamente, se compararmos com os gregos, que escreveram extensivamente sobre os seus cães de guerra, os relatos romanos são bastante escassos. Poetas e escritores exaltavam o Canis Pugnax como guardião, caçador e lutador de arena. Mas sobre o seu papel no campo de batalha existe um silêncio relativo. O grande historiador Tácito menciona cães nos acampamentos da Germânia e da Britânia, atuando como sentinelas, intimidando prisioneiros e caçando os fugitivos. Funções muito importantes, sem dúvida, mas o uso regular em combate em larga escala, as evidências textuais são realmente poucas. Isso sugere que talvez não fosse uma tática padrão do exército romano, mas sabemos, isso sim sem dúvidas, que os romanos conheceram o terror de enfrentar cães em guerra. Em 101 a.C., na Batalha de Vercellae, as legiões de Caio Mário enfrentaram uma tribo germânica dos Cimbros, e os Cimbros tinham seus próprios cães de guerra. Relatos descrevem como, mesmo depois de seus donos caírem mortos ou serem capturados, os cães continuavam a lutar. Eles defendiam o acampamento fortificado dos Cimbros com uma ferocidade tão incrível que os legionários só conseguiram invadir o acampamento depois de matar cada um dos animais. Roma aprendeu naquele dia uma lição sangrenta sobre o poder dessas criaturas. Mas se os textos são raros, a prova em pedra é inegável. Olhem para isto. É a coluna de Marco Aurélio, um diário de guerra esculpido em mármore. E ali, no meio das campanhas contra as tribos germânicas, vemos eles, os cães romanos, marchando com os soldados. Não sabemos a sua função exata naquela cena. Eram rastreadores, sentinelas ou eram atacantes? Mas eles estão lá, presentes no teatro da guerra. Então, embora talvez não fosse comum, quando Roma decidia soltar os cães, ela o fazia com uma eficiência aterrorizante.
e as táticas eram brutais. A primeira, a onda de choque. Uma matilha lançada para quebrar a formação e a moral inimiga antes do impacto da infantaria. A segunda, a arma perfurante. Eles equipavam os cães com coleiras de espinhos, de espigões, transformando-os em lâminas vivas e caóticas, impossíveis de se defender no meio do combate corpo a corpo. E a tática final, a arma de terror psicológico. O uso de fogo, transformando o melhor amigo do homem em uma tocha viva para semear o pânico absoluto. Táticas de exceção, talvez, mas que mostram uma mentalidade disposta a tudo para vencer a guerra. E temos um exemplo perfeito do seu uso especializado. A rebelião na Sardenha em 231 a.C., contra um inimigo guerrilheiro que se escondia em cavernas, as legiões eram inúteis. Mas o general Pompônio Matão usou os canis puniacs não como arma de choque, mas como uma força de busca e destruição. Eles farejaram e desalojaram os rebeldes um a um, vencendo uma guerra que as espadas sozinhas não poderiam vencer. O Canis Puniacs, como raça específica, se foi, mas o seu legado, seu fantasma genético, sobrevive. Nos mastins e nos corsos de hoje, vemos o seu poder. Mas também vemos algo mais. O aspecto mais fascinante é o paradoxo. Esses cães, criados para a violência extrema, eram incrivelmente bem cuidados. A reputação e até o sustento de um dono dependiam do desempenho de seu cão. Então, eles recebiam mais atenção, muitas vezes, do que os escravos ou até mesmo os parentes. E quando morriam, não eram descartados, eram honrados. Recebiam túmulos com epitáfios que expressavam uma dor genuína. Uma contradição que está no coração de Roma. A capacidade para a crueldade absoluta, lado a lado com um profundo senso de honra e até mesmo de amor. A história do Canis Puniacs não é apenas sobre um cão de guerra, é sobre a dualidade de Roma, do Império Romano. É sobre como a civilização mais avançada do seu tempo podia criar a arma mais selvagem. E nos lembra que, mesmo na face da guerra, em meio ao aço e ao sangue, a conexão entre o homem e o cão é uma força tão poderosa que sobrevive até mesmo ao colapso de um império. Bom, o nosso vídeo termina por aqui. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.